Olá, bom, meu nome é Márcia do Amaral Sampaio e eu estou aqui para dar continuidade a uma conversa que nós começamos sobre as leis planas de desenvolvimento. Eu falei para vocês que a ortopedia funcional ela é vista através da RNO, Reabilitação Neuroclusal de Pedro Planas, certo? E a gente estava falando que a primeira lei, ou a lei, uma das leis que ele enunciou, se chama Lei da Mínima Dimensão Vertical. Por quê? Porque a mandíbula, na busca do equilíbrio, a mandíbula procura sempre a maior aproximação da maxila, que é a mínima dimensão vertical. Então, você vai trabalhar, você vai mastigar do lado da mínima dimensão vertical, certo? E por que acontece isso, né? Porque no corpo, o corpo tem ele tem esse mecanismo, ele tem que fugir da dor, fugir daquilo que não está adequado e procurando a homeostase no caminho mais fácil. E assim acontece com a mandíbula também. Ela procura fugir de um contato prematuro, de um contato de uma prótese que foi colocada, de uma criança quando o dente está perdendo o dente e esse dente ficou molinho e está incomodando aquele lado, ela desvia, de um selante alto, de uma restauração alta. Então procura fugir para ir para o lado da mínima dimensão vertical. E aí vai começar a mastigar aí, vai fazer a sua mastigação viciosa desse lado. Por quê? Porque deslizou para o lado da mínima dimensão vertical e aí vai fazer a sua mastigação. Então, o que vai ocorrer quando acontecer essa mastigação, né? Nós vamos, nesse momento, estar desenhando um ângulo que a gente chama de ângulo funcional mastigatório planas, que a gente vai desenhar e a gente pode determinar esse ângulo quando a gente faz um deslize aqui no incisivo para ver para que lado foi a mandíbula, sabe? Então a gente consegue ver que lado ela está fazendo o ângulo mais baixo. O ângulo mais baixo, o ângulo menor, é o lado da mínima dimensão vertical. E quando acontece isso, que a gente tem esse deslize do lado do menor ângulo, que é o ângulo que mastiga, nós vamos então estar vendo onde temos nosso ângulo funcional mastigatório planas. O exame desse ângulo funcional mastigatório planas é muito importante. E o nosso objetivo é equilibrar isso. Nosso objetivo é que não tenha lado de mínima dimensão. É que o plano oclusal seja equilibrado, paralelo a Camper, e que ele esteja de uma maneira que não tenha nem mínima dimensão vertical na frente, nem mínima dimensão vertical atrás, nem mínima dimensão vertical de um lado ou do outro. Porque se eu tiver em distoclusão, com mandíbula para trás, eu vou ter mínima dimensão vertical atrás, vou mastigar mais atrás. Se eu tiver em mesioclusão, com a mandíbula jogada, indo para frente, eu vou ter mínima dimensão vertical na frente, e aí eu vou mastigar mais à frente. Então, isso tudo vai gerar desequilíbrios. Então, qual é o nosso objetivo? Igualar os ângulos funcionais mastigatório planas e conseguir o equilíbrio oclusal através de aparelho, de orientação mastigatória, de pistas diretas, de pistas indiretas. Então a gente aprende a desenhar esse ângulo, a fazer esse ângulo, para a gente poder ter essa medida, né, de qual é o lado que está pior. Por quê? Porque deriva daí a outra lei, a lei do desenvolvimento transversal e sagital, ou póstero anterior também, que vai dizer o seguinte: numa mastigação viciosa, vai ocorrer o crescimento da mandíbula do lado de balanceio e o da maxila do lado de trabalho. Como é que é isso, né, de crescimento, né? Imagina aqui, ó, eu tô com a minha mandíbula, tá? Então, se eu só for para esse lado, eu estou alongando toda essa mandíbula e, ao mesmo tempo, eu estou engrossando, aumentando em largura e fortificando, fazendo ficar mais grossa o lado de trabalho dessa mandíbula. Então eu vou começar a ter o quê? A assimetria. Uma mandíbula mais longa de um lado, uma mandíbula mais longa aqui e mais curta aqui, ou vice-versa. E na maxila, o que vai acontecer? Na maxila, a gente está lembrando que essa mesma mandíbula que está vindo, ela vem e mastiga, ela vem e faz uma força mastigatória do lado de trabalho. Então, desse lado ela alonga e desse lado ela faz um trabalho de esfregamento oclusal. E esse esfregamento vai gerar aí nessa região periodontal, vai gerar aí
crescimento da maxila para frente, para baixo, e vai também ficar mais grossa aqui nesse sentido, mais ampla nesse sentido. Então essa maxila também ela vai ter o processo alveolar, o periodonto, abaixando, se aproximando dessa mandíbula, porque as duas vão se buscar para fazer essa mastigação. Então, todo esse processo vai acontecer e nós vamos ter, então, uma mastigação viciosa, um crescimento assimétrico e uma mandíbula diferente de um lado e do outro e uma maxila diferente de um lado e do outro. E aí nós vamos ter as nossas assimetrias, nós vamos poder ter dor na ATM do lado que está sendo pressionado, nós vamos ter um estiramento do lado que está sendo alongado e outras coisas, torções, nós vamos ter várias outras coisas. O côndilo que está sendo tracionado, ele fica mais longo e afinado, o côndilo que está sendo pressionado fica mais grosso e mais gordinho e mais para trás, posteriorizado. O ângulo goníaco fica diferente de um lado e do outro, esse dá uma girada para fora, esse vai para dentro e mais para trás. Os dentes ficam diferentes, a maxila. Então, tudo isso nós vamos encontrar na nossa boca quando bem observado e observado as leis planas de desenvolvimento. A próxima a gente fala depois. Dá um cliquezinho aqui para falar com a gente na próxima. Nos vemos. Tchau.